Vamos aplaudir ao Senhor mais forte. Mais forte, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe, ó Deus. Aleluia. É uma honra estar mais uma vez aqui à noite para ministrar a palavra ao Senhor. E eu gostaria que você levantasse as suas mãos em direção à minha vida. Nós vamos orar agora. Amém. Querido Deus e Pai, neste momento, Pai, nós estamos aqui na Tua santa presença, Senhor. Não queremos sair dela, Pai. Nós queremos continuar, Senhor Deus, Te sentindo, Te adorando, Te ouvindo, sendo ministrado pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Espírito Santo de Deus, não quero fazer isso sozinha nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, que a autoridade seja a Tua autoridade. Que o poder seja o Teu poder. Que a graça seja manifestada mais uma vez neste lugar, Espírito Santo. Para que as vidas saiam daqui hoje, Pai, impactadas e transbordantes da Tua presença. Eu quero consagrar a minha vida a Ti, Pai, a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Toma o Teu lugar, Senhor. Toma a Tua direção. Tenha livre acesso aos corações, ó Pai. Nós Te consagramos em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Podeis assentar. Toda a glória seja dada a Ele. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 2. Aleluia. Capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. Estavam ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Amados, nós vamos falar sobre uma palavra muito conhecida, que eu creio que a maioria dos irmãos conhece essa palavra, aonde foi manifestado o primeiro milagre de Jesus num casamento. E amados, foi tão grande o milagre que a palavra de Deus diz que os discípulos passaram a crer nele. Eu quero te dizer algo nessa noite. Deus te trouxe aqui, amados, não para que você venha crer na mulher, não para que você venha crer no homem, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa crer no próprio Deus, e para que você saia daqui hoje vivendo o teu milagre para a honra e glória do Senhor. Veja que o primeiro milagre foi num casamento. Eu até costumo brincar que hoje em dia nós fazemos um casamento, uma festa de 5 a 6 horas, e amado, se bobear, a gente tem que até vender um rim para fazer um casamento, né? Brincando.
Já é um milagre você conseguir fazer uma festa de casamento. Mas naquela época, a festa durava uma semana. E ali, no terceiro dia de festa, acabou o vinho. Você imagina o que esse pessoal desse casamento ia passar diante de toda a família, diante de todos os convidados. Mas crê que eles tinham naquela festa um convidado totalmente especial, que era Jesus. Eles acertaram em cheio. Porque na hora de fazer a lista do casamento, amados, quem está para casar aqui sabe que quando você começa a fazer a lista do casamento, é difícil. E muitas vezes você quer chamar todo mundo. E muitas vezes você deixa até de fazer uma festa porque você não consegue chamar todo mundo e você não quer desagradar ninguém. Mas quando você chama as pessoas, é porque você verdadeiramente é importante para aquela festa. E Jesus era um dos convidados. Jesus era um dos convidados. E diz a palavra de Deus que a mãe de Jesus chega para ele e fala: Jesus, acabou o vinho. E agora? Terceiro dia de festa, eles deviam ser amigos ali, porque ela se preocupou. Porque amigo de verdade, ele se preocupa se você está bem, se você vai passar vergonha, se você não vai. E aí Jesus fala para ela: mulher, o que eu tenho contigo ainda não vai chegar a minha hora. Mas ela chega ali para os que estavam naquela festa, os encarregados, e falou assim: faz tudo o que ele disser. Tudo. E Jesus dá a ordem. Jesus dá a ordem, pega aquelas 6 talhas e enche de água. Diz a palavra de Deus que eles pegaram aquelas 6 talhas de água, eles encheram até a boca. Eles questionaram? Não. Eles duvidaram? Não. Eles simplesmente obedeceram e encheram, mas até a boca. Eles podiam ter pensado assim: não, eu vou encher só um pouquinho, vamos fazer aqui. O que ele está querendo fazer? A gente vai encher de água isso aqui, carregar pesado até o mestre-sala? Para nada? Não, eles não questionaram, eles encheram até a boca. E diz a palavra que quando eles chegaram lá e o mestre-sala provou, saiu como água, chegou como vinho. No caminho, Jesus opera um milagre. E sabe o que está acontecendo muitas vezes com as pessoas, amados? É que ela começa crendo. Ela começa convidando Jesus. Ela começa uma caminhada com o mestre. Mas aí quando ele começa a pedir coisas que muitas vezes tem que ter muita fé para continuar no caminho, crendo, para que chegar até o lugar da vitória, ela para no meio do caminho. Tem pessoas, amados, que se ela olhar pela perspectiva humana, ela não chega onde ela tem que chegar. E Jesus está aqui neste lugar falando com você, falando comigo. Se nós olharmos com a perspectiva do Espírito Santo de Deus, nós vamos chegar aonde Ele quer que a gente chegue. Se a gente enxergar da maneira que Ele enxerga, se a gente não olhar para a circunstância, se a gente não olhar para aquilo que o mundo está nos oferecendo, denegrindo a imagem do Evangelho, mas se a gente continuar crendo na palavra do Senhor, de quem é Jesus, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, que hoje vive está sentado ao lado do Pai, se a gente continuar crendo, Ele vai operar milagres na minha vida e na tua vida. Nós precisamos continuar crendo, amados. Nós precisamos continuar batendo no peito e falar: eu creio. Eu tenho que encher a talha de água, então eu vou encher. Eu tenho que continuar caminhando, então eu vou continuar caminhando. Mas as pessoas, amadas, elas insistem em querer fazer as coisas muitas vezes pela perspectiva, porque perde a fé. Deixa eu dar o meu jeito. Deixa eu falar com o fulano. Deixa eu agilizar desse lado. Deixa eu fazer dessa forma. E Deus está falando: se você aprender hoje, tomar a decisão
de fazer e me obedecer 100% naquilo que eu te peço, não importando com as circunstâncias, o tamanho do milagre, o tamanho daquilo que eu estou te pedindo, você vai viver o seu milagre. Amados, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Fazei tudo o que Ele vos disser. É uma palavra tão simples, é o primeiro milagre de Jesus. Mas que se nós obedecermos à voz dEle, nós vamos viver o milagre. Porque a palavra de Deus diz, fala, verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus nos últimos dias. E que tempo que nós estamos vivendo? Você precisa continuar servindo ao Senhor na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério, naquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Você precisa continuar crendo que Deus está com você. De que você vai viver o milagre. Queridos, hoje quando eu acordei de manhã, o Senhor me deu uma visão. E eu vi na minha frente assim, uma noiva. E essa noiva, ela estava preparada, ela estava vestida, ela estava adornada, pronta para o casamento. Sabe quando a noiva, você chega no ambiente que ela está antes dela entrar na igreja, ela está totalmente preparada, está pronta, já fez o cabelo, já fez a maquiagem, já colocou o perfume, ela estava ali toda preparada, eu vi direitinho na minha frente. E o Espírito Santo de Deus falou para mim, a noiva está sem o noivo. Cadê o noivo? E o Senhor ministrou no meu coração que a igreja é a noiva, mas cadê o noivo na igreja? E o Espírito Santo de Deus falava para mim que sem o noivo não tem casamento. Sem o noivo não tem a festa. De que adianta o vinho se não tem o casamento? De que adianta estar totalmente preparada se o noivo não está? Quantas noivas são deixadas nos altares porque o noivo não vem? E Deus está falando com você hoje, nessa noite. Eu gostaria que você colocasse aí, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Aleluia. Estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem, a minha versão está, uma noiva pura, a um marido, a saber, a Cristo. O Espírito Santo de Deus está nos preparando para que a gente receba Cristo. O banquete, a festa ainda vai acontecer. O banquete principal ainda vai acontecer, a festa ainda vai acontecer. Mas ei, você está se preparando, espiritualmente falando, para que você venha entender o que o noivo quer de você. A palavra de Deus diz que os homens carnais não conseguem discernir aquilo que é espiritual. Somente os homens espirituais conseguem discernir o que é espiritual. Deus está falando com você, se você está entendendo o Espírito Santo de Deus, você precisa cuidar do teu vaso, porque Ele quer encher de água nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aí sim haverá casamento. Porque aonde Jesus está tem que haver alegria, amados. Tem que haver alegria. Eu estava conversando com meu esposo essa manhã sobre essa palavra. E ele me atentou para uma coisa que é muito importante. Porque ele disse assim, quando a garrafa de vinho é aberta, se não for consumida, ela estraga. Ela vira vinagre. O vinho fechado, lacradinho, ele fica quanto mais velho, melhor. Mas a partir do momento que você abre a garrafa, ele vira vinagre.
E quando ele falou isso, Deus começou a ministrar em nossos corações, que é exatamente isso que está acontecendo muitas vezes. A pessoa, ela convida Jesus, ele faz o milagre. A pessoa toma do vinho que Deus oferece, porque o vinho de Deus é melhor. Mas então, amados, ela esquece de fazer algo que ela precisa fazer. O casamento com Deus, ele não pode parar. A festa com Deus, ela não pode parar. Ainda que haja algum problema nessa festa, o convidado, o noivo está ali, ele vai operar milagres. Mas o que você tem que entender é que você tem que continuar manuseando as suas talhas, enchendo das águas do Espírito Santo, porque aquilo que Deus tem para você é cada vez melhor. O vinho que Deus tem para derramar na tua vida não é algo passageiro. Deus está falando com pessoas aqui. Chegou o tempo de você parar de viver as mesmas coisas, de se alimentar das mesmas coisas. Deus está falando, Ele tem algo novo para ser derramado nessa noite, neste lugar. Sabe por que muitas vezes você está fraco? Porque você só ora do mesmo jeito. Sabe por que muitas vezes você não sente alegria? Porque você continua vivendo as mesmas coisas que você vivia quando você teve o primeiro encontro. Deus está falando para você, continua caminhando. Continua fazendo. Eu ainda não vim para a festa. Eu ainda não vim te buscar para o casamento, então continua. Continua fazendo aquilo que eu te mandei fazer. É para buscar 6 talhas, pega lá. Ai, Senhor, mas é pesado, é só eu que faço. Deus está falando com você nessa noite, amado. Deus fala na totalidade, mas Ele também fala no individual conosco. Deus está falando nessa noite que Ele quer que você continue a operar e a fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Por que fica frustrado? Porque está tomando vinagre. Está tomando vinagre. Está comendo pão embolorado. Tem situações, estratégias que são diferentes, são diárias, amado. São diárias, tem situações que a gente vai passar, são diárias. Se nós não buscarmos a Deus como devemos buscar, vai passar e nós não vamos viver. Ah, pastora, mas eu não estou mais sentindo o que eu sentia. Porque você deixou de buscar, querido, o que tinha que buscar. Porque você deixou de fazer o que tinha que fazer. Preste atenção, Jesus, Ele se movimenta. Se Ele tiver que buscar lá no meio do mar, Ele vai sobre as águas. Ele não vai ficar parado te esperando, Ele vai. Você tem que se movimentar. Jesus pediu para os discípulos, fica aqui e vigia comigo. E quando Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo. Deus está falando com você hoje, se movimenta, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Para de ficar com os braços cruzados. Eu quero ver aonde vai dar isso. Eu quero ver aquilo que vai acontecer com isso que estão fazendo. E Deus está falando para você quer ver? Cuidado para você ficar só olhando e deixando de viver o milagre que Deus tem para você. Deus quer operar grandes coisas na tua vida em nome de Jesus. Aquilo, amado, que o mundo tem para oferecer é passageiro. Esse vinho que o mundo traz, essa alegria, logo, logo acaba. A alegria que o jogo traz, logo, logo acaba. A alegria que o adultério traz, logo, logo passa. Aquilo que muitas vezes te faz ficar confuso, à mercê do que está acontecendo, te deixa você ficar, não estou nem vendo o que está acontecendo. É melhor eu tomar isso para poder ficar tranquilo. Passa. Tudo isso passa, amados. Mas aquilo que Deus pode fazer na tua vida, o vinho melhor que Deus pode trazer na tua vida, esse sim, não passa. Não passa. E você precisa aprender, Senhor, eu sou o teu vaso. Me enche, Senhor, das tuas águas. Sabe o que está acontecendo nesses dias? As pessoas não estão dando espaço para Deus encher, amados.
não estão dando espaço. Estão com a barriga cheia de vinagre, não tem espaço para tomar o vinho melhor que o Senhor tem. Está bebendo águas amargas, está jorrando águas amargas, e bebe águas amargas de novo. Enche o lombo com coisas que não está edificando. Não abre espaço para Deus. É tanta amargura, é tanta falta de perdão. Não tem espaço para Deus derramar. Não tem espaço para Deus fazer a obra que Ele tem que fazer. Porque você se preocupa com tantas coisas, menos com aquilo que agrada a Deus. De que adianta estar totalmente preparada, ao teu ponto de vista, fisicamente falando, se Deus ainda não está aprovando para vir para o casamento? Se fosse assim, amados, mulher feia não estava sozinha. Homem feio não estava sozinho. Porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Deus, Ele olha o coração. E Ele está falando conosco nessa noite, neste lugar. Ele está falando conosco porque Ele quer derramar das águas dEle sobre as nossas vidas. Amados, e aquilo que Deus quer com você é muito sério. O relacionamento que Deus quer com a noiva é algo muito sério. Deus não é aquele que casa hoje e separa amanhã. Jesus não casa hoje e separa amanhã. Ele não casa com você pensando no divórcio. Como que vai ser a sua comunhão, separação de bens, ou se não vai ser, se vai ser um acordo nupcial. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com uma aliança eterna. Aquilo que o mundo não pode oferecer para nós, amados. O que é que estão fazendo com a noiva de Cristo? O que é que estão fazendo com a igreja do Senhor? Aonde estão os verdadeiros? Aonde estão aqueles que continuam com a aliança com Deus? Aonde estão aqueles que estão com relacionamento sério, com compromisso com Deus, que não aceitam beber qualquer coisa, que não aceitam a doutrina de Balaão, que não aceitam aquilo que não vem do Senhor, que não se contaminam com as coisas impuras? Aonde estão os santos de Deus? Aonde está a nação santa, o sacerdócio real? O Senhor está perguntando nessa noite, aquele que está exposto a abrir mão do vinho velho e deixar que as águas do Espírito Santo encha a tua vida para que venha um vinho novo. Profetiza, mas nada acontece. Ora, mas nada acontece. Coloca as mãos, mas nada acontece. Porque não estão fazendo de acordo com aquilo que o Senhor quer fazer. Não estão fazendo tudo o que Ele está mandando fazer. Fazei tudo o que Ele vos disser. Se você fazer tudo o que Ele está mandando você fazer, não olha para o passado. Olha agora para o presente. É daqui para frente, faça tudo o que Ele está te mandando. Mas o que é que eu tenho que fazer? Abra espaço para Ele. Abre espaço para Ele. Vai nesse teu celular caro aí. Começa a tirar os contatinhos. Começa a tirar aquilo que te leva para o mau caminho. Vai nos aplicativos que te levam para a perdição. Deleta. Nos teus sites, sai fora. Fecha as janelas, fecha as portas. Tira de dentro da tua casa aquilo que o Senhor já mandou você tirar. Ai, mas para mim é tão precioso. Tira. Ou você quer ter um relacionamento sério com Deus e um futuro. Ou você quer andar de qualquer forma, amados. Eu não estou aqui para falar algo para que você saia daqui chateado ou triste. Eu não conheço a tua vida, eu não sei o que passa no teu quarto. Eu não sei o que passa no teu celular. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja nessa noite. É os últimos dias que nós estamos vivendo. E Deus está falando para você, você precisa continuar a caminhada. É daqui para frente. Continua a tua caminhada com Deus. Abre mão daquilo que está te levando para o inferno.
Tem pessoas que estão atoladas, amados. E Deus está falando, começa a se limpar nessa noite. Há esperança para você. Deus tem preparado algo melhor que você nem imagina. Se você crer, você vai testemunhar aquilo que Deus vai fazer na tua vida, meu amado. Agora, enquanto você ficar vivendo de passado, pensando naquilo que você pode perder por servir a Jesus verdadeiramente, você não vai conseguir. Mas se você fazer tudo o que Ele está mandando, você vai viver o sobrenatural de Deus. Não esquenta a cabeça, tem coisas que você vai perder hoje para ganhar. É diferente com Satanás. Satanás, ele deixa você ganhar para perder. Que você renuncia hoje por amor a Cristo, você ganha lá na frente. Coisas duradouras, que nada pode roubar, que nada pode destruir. Não é aquilo que escapa pelos seus dedos, mas é algo permanente vindo da parte de Deus. Eu insisto em falar para você, porque o Espírito Santo de Deus está me tocando no coração. Isso que você acha que traz alegria, é passageiro. Então por que toda vez que você termina, por que toda vez que você acaba, por que toda vez que você não está mais fazendo, bate a depressão, bate a tristeza? Não teria que, se eu fosse tão bom para você, não teria que ser o contrário? Não teria que estar sempre feliz? Por que está sempre triste? Por que você chora tanto? Por que você fica tão deprimido depois? E começa a culpar todos os que estão à sua volta. É por causa de fulano, é por causa de ciclano, é por causa de você mesmo. Que deu espaço para aquilo que não era para dar espaço para entrar no teu coração. Aqui não, esse coração pertence ao Senhor, aqui tem um dono. Eu sou a noiva de Cristo, eu tenho um relacionamento sério com Ele. Aqui não pode entrar orgulho, aqui não pode entrar sentimentos, ressentimentos, amargura. Aqui não pode entrar a decepção, aqui não pode entrar a mágoa, aqui não pode entrar a luxúria, aqui não pode entrar contaminação, aqui não pode entrar o que é impuro, aqui não pode entrar, meu coração pertence ao Senhor. Senhor, enche meu coração com o Teu Espírito Santo, com as águas do Teu Espírito Santo, e você vai ver o vinho novo a cada dia sobre a tua vida. As pessoas vão olhar para você, mas que alegria é essa? É o Senhor. Nossa, você está diferente. Ninguém suportava estar perto de você. Você arranjava confusão com todo mundo. O que está acontecendo? Você mudou. É o Espírito Santo de Deus. Eu sou a nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu sou nova pessoa. As águas do Espírito Santo de Deus encheu a minha vida. Eu posso dizer que hoje eu sou a noiva de Cristo. Eu estou à espera dEle. E o que eu faço para viver o que você está vivendo? Faça tudo o que Ele vos disser. Só quem obedece tem autoridade para falar para alguém: obedeça. Só quem renuncia tem autoridade para falar para alguém: renuncia. Só quem perdoa tem autoridade para falar para alguém: perdoa. Deus quer te dar essa autoridade hoje. Deus quer derramar esse Espírito Santo sobre a tua vida hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Sabe, amados, nesses últimos dias nós vamos começar a perceber a separação de quem serve e de quem não serve a Deus. E a Bíblia diz, claramente diz, os bodes serão separados das ovelhas. O joio serão separados dos trigos. É a palavra de Deus está dizendo isso. E Deus me trouxe aqui hoje, nessa noite, para te dizer, há esperança para você, ainda dá tempo da gente viver o que Deus quer que a gente viva. Pastor, o que eu tenho que fazer? Nesta noite, Deus está falando para você,
abra espaço para Deus encher das águas do Espírito Santo. Ele vai começar a lavar, amados. Ele vai começar a lavar, ele vai começar a trazer à tua memória o que você tem que fazer. Pessoas que têm que ser perdoadas. Passado que tem que deixar para trás. Você tem que começar uma caminhada séria com Deus. Nós estamos vendo aqui muitos jovens na igreja, muitos jovens. E Deus está falando para vocês, jovens. Não é brincadeira. O passo que vocês estão dando fará total diferença no futuro de vocês. O passo que vocês estão dando de seriedade, de santidade, de separação, é o que fará a diferença na vida de vocês, no futuro e no presente. Vocês que são mais maduros, que estão aqui nessa noite, Deus está falando para você, faça tudo e continua fazendo o que Ele mandou você fazer. Não queira tomar algo que não é puro e santo daquilo que Deus quer oferecer para nós. Deus está falando para você, ainda que você esteja cansado, está abrindo mão de coisas que o Senhor já mandou você fazer. Deus está falando hoje, volte ao caminho. Volte ao caminho, porque ainda há esperança para você. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, no capítulo de Jó 14. Dá um glória aí, igreja, porque está um silêncio total. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jó 14, versículo 7 ao 9. Pelo menos há esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Vamos ler mais um pedaço. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Há esperança, mas precisa fazer o quê? Ao cheiro das águas. Amados, quando eu subi aqui no altar hoje, eu fiz questão de falar ao Espírito Santo, sozinha não quero fazer. Nós temos que aprender como igreja de Cristo, chamar o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu não faço nada. Espírito Santo, vem com as tuas águas. Começa a dobrar o teu joelho na tua casa e a falar para o Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo, conduza essa nação. Espírito Santo, conduza essa oração. Você vai ver a diferença da tua oração. Espírito Santo, vamos comigo nesse carro, nesse trânsito. Você vai ver a diferença dos teus momentos no carro. Espírito Santo, cuida do meu casamento. Me ensina a como tratar meu esposo, me ensina como tratar minha esposa. Sabe onde nós erramos? Nós deixamos de chamar o cheiro das águas para o nosso casamento. Nós erramos quando nós deixamos de trazer o cheiro das águas, o Espírito Santo para o nosso ministério, amados. Quando nós começamos a fazer as coisas para os homens e não fazemos mais para Deus, é aí que nós erramos. Quando nós deixamos de cuidar da nossa casa, e deixamos de chamar o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas tarefas, nós começamos a fazer para homens, e é onde as coisas começam a dar errado, amado. Mas faz um teste. Começa a chamar o Espírito Santo de Deus. Assim como Jesus foi convidado para o casamento, começa a chamar o Espírito Santo para a tua casa. Convida ele todo dia. Para sentar na tua mesa, você vai ver que as discussões não vão parar na mesa. Começa a chamar o Espírito Santo para dentro da tua casa, você vai ver se as discussões, as gritarias não vão cessar. Começa a chamar o Espírito Santo de Deus lá na tua empresa que está falindo. Você vai ver se as coisas vão começar a melhorar. Começa a chamar o Espírito Santo para os teus negócios, para as tuas vendas. Você vai ver se as coisas não vão começar a melhorar.
E Deus está falando para você, enquanto você chama, enquanto você obedece, no caminho, Ele vai operar o milagre. Enquanto você se posiciona da forma que Deus quer que você faça, amados, que essa palavra hoje possa entrar no teu coração, ficar enraizada, fazer morada, e é só as águas do Espírito Santo vai fazê-la brotar na tua vida. As águas do Espírito Santo vai começar a se movimentar dentro de você, vai começar a germinar essa palavra hoje. Eu creio em nome de Jesus. Deus te trouxe hoje, estava uma chuva. Eu falei, Senhor, quem é que vai no culto hoje? Só os anjos. Aí o Walter brincou, acho que nem os anjos. Eu falei, vai, porque Deus vai dar ordem para eles. Ele falou, mas vai molhar as asas. Eu falei, o fogo do Espírito Santo vai secar. Mas eles vão. E hoje você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te convenceu. Vai na chuva mesmo. Vai na chuva mesmo. Vai na chuva mesmo. É o Espírito Santo de Deus que faz as obras, amado. Nós só temos que dar o passo. Nós só temos que obedecer. Só vive milagre quem crê, quem obedece a Deus, quem faz tudo o que Ele manda fazer, quem abre mão, quem renuncia. Só vive milagre quem quer pagar para ver quem é Jesus. Aqueles mordomos que estavam ali, aqueles responsáveis pelo vinho, que não questionaram a Deus, presenciaram o primeiro milagre de Jesus. Eu não sei, amados, quem já viveu um milagre aqui, levanta a mão. Eu já vi tantas coisas Deus fazendo. Eu já vi tantas coisas Deus fazendo. E esse mesmo Deus é o Deus que está aqui, que continua fazendo, querido. Ele vai fazer na tua vida, se você hoje tomar a decisão de obedecer Ele 100%. Ele vai trazer a cura que você precisa. Ele vai trazer a vitória nessa área que está tão difícil. Nesse lugar que você não vê solução, você fala, meu Deus, o que vai acontecer? Já passou tanto tempo e Deus está falando. Só se coloca à disposição para que eu te encha com as águas do meu Espírito hoje, nessa noite. Porque eu vou fazer transbordar na tua vida e você vai testemunhar o que eu vou fazer, porque outros precisarão crer. Quando eu operar um milagre na tua vida, outros precisarão crer. Você só precisa falar, Senhor Jesus, eu quero viver esse milagre. Eu gostaria que você se colocasse de pé, amados. É uma palavra tão simples, mas que pode produzir um fruto muito grande na tua vida hoje. E o que Deus ministrou no meu coração hoje na manhã, amados, quando eu vi aquela noiva na minha frente, é que Ele falou, eu preciso encher a minha igreja com as águas do meu Espírito Santo. Coisas que a palavra não adianta, amado, mas é a disposição, é o posicionamento de cada um. Glória a Deus que a igreja está cheia hoje, eu louvo a Deus por isso. Porque Deus, Ele me surpreendeu. Surpreendeu o pastor hoje nessa noite por causa do tempo. Se Deus te trouxe aqui hoje, se você disse sim ao Espírito Santo, é porque você é a pessoa que Deus queria encher. Você é a pessoa, você é o vaso que Deus queria encher nessa noite. Agora eu te pergunto, você vai abrir espaço para Ele, você vai deixar Ele encher só um pouquinho? Ou você vai deixar Ele transbordar? É o teu posicionamento agora, não é hora de você pensar, amados, naquilo que você precisa, não. Agora é a hora de você abrir espaço para Deus encher a tua vida. O milagre é consequência, é no caminho. O milagre é consequência, é quando você estiver voltando para a tua casa. O milagre é quando você estiver indo para o teu trabalho. O milagre é quando você estiver indo assinar o documento. O milagre é quando você estiver indo no hospital, no médico, para receber, para abrir, saber sobre aquele exame.
O milagre, amados, é no caminho, é enquanto você está se movimentando. Mas agora, nesse momento, Deus está falando: enche o vaso. Abre espaço para Deus derramar das águas dele hoje neste lugar. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse aqui atrás, aqui no altar. Esse é o momento que Deus quer encher a tua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, igreja. Não tenha pressa de sair daqui hoje, não, sem antes sair daqui transbordando. Eu peço para você agora, nesse momento, se desligue da pessoa que está do teu lado. Oh, Espírito Santo de Deus já está aqui neste lugar. É Ele que me deu autoridade para pregar essa palavra hoje e falar: eu quero encher, eu quero transbordar. Não tenha pressa, peça ao Espírito Santo: Senhor, eis-me aqui, eu estou abrindo espaço. Senhor, eu tiro do meu coração tudo aquilo que estava ocupando o lugar. Eu sou o teu templo, eu sou o teu vaso, enche-me com as águas do teu Espírito Santo. Este é o momento que Deus fez. Este é o momento que Deus preparou. Neste momento, amada igreja, com os olhos fechados, eu quero fazer um convite para você, que sabe que Deus está falando com você hoje, desde a hora que você entrou no culto. E você está falando dentro de você: eu preciso viver esse novo tempo. Você que está falando dentro do teu coração: eu preciso viver esse novo tempo. Hoje, o Senhor te chama. Hoje o Senhor ministra na tua vida, dentro do teu coração. Você precisa viver o novo de Deus, parar de viver o antigo, viver aquilo que te machucava, aquilo que te feria, porque Deus tem novidade de vida nessa noite. Você que está precisando de um renovo da parte de Deus, porque sozinho você já não conseguia mais. O Senhor está falando com a igreja hoje, amado. Se você tem fé para entender que Deus quer derramar na tua vida das águas do Espírito Santo, enquanto nós estivermos louvando, você vai vir aqui na frente e Deus vai derramar as águas dele sobre a tua vida. Vamos começar a adorar o Senhor, amados. A igreja com os olhos fechados. Se você quer ser cheio das águas do Espírito, o Senhor te convida: vem na frente hoje, na casa dele, diante do altar do Senhor, porque Deus quer encher a tua vida. A direção que Deus me deu hoje era oração, derramamento do Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, abrir espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. Eu quero convidar os pastores a vir aqui na frente. Nós não temos pressas de sair hoje, o culto é diferente nessa noite, amados. Nós não temos pressa de sair da presença, mas nós temos pressa em ser cheios do Espírito Santo. Deus está falando para você hoje: para com vergonha, para com timidez. Fazei tudo o que Ele vos disser. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você tem que abrir espaço para Ele. Comece a levantar as tuas mãos. Fala assim: Senhor, eu me abro. Eu abro espaço para Ti. Enche a minha vida. Me faça transbordar. Eu quero viver o novo de Deus. Eu quero viver tomar do vinho novo que o Senhor tem para mim. Eu sou Tua noiva, sou Tua serva, sou Teu filho. Senhor, eis-me aqui. Perdoa os meus pecados. Tira tudo aquilo que me paralisava. Tudo aquilo que ocupava o Teu espaço, Senhor. Eu me coloco diante de Ti agora. Senhor, Espírito Santo de Deus, é o novo que eu vou viver. Derrama das águas do Espírito Santo. Enquanto nós louvamos aqui, nós vamos orar por vocês. E o Senhor vai derramar o Espírito Santo. Os intercessores. E fiquem na posição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Nós clamamos a Ti. Ora mandarabaxede de cantarás. Começa a operar agora, Senhor, na vida dos Teus filhos, nas Tuas filhas. Oh Espírito Santo, opera maravilhas, Deus. Opera maravilhas, Senhor. Ora mandarabaxede de cantas. Aonde havia, Senhor, alguém vazio aqui, Senhor, começa a encher. Espírito Santo de Deus, começa a fazer transformação neste lugar, Pai. É um novo tempo, não é só palavra, mas é o Espírito Santo de Deus que fará a diferença. Ele vai te encher para você transbordar. Ele vai te encher para você fazer a diferença. Fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu te der. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto. Fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, Jesus, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos pés do meu amado. Aos pés do meu amado. Aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, Sim, a sua tua presença vale mais, a tua presença vale muito mais. E não importa o preço do perfume derramado, a sua presença vale mais. a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais.
quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. E deixa quem quiser falar, Não importa o que vão não dizer, importa o que vão dizer, custe o preço que custar, eu quebraria. eu quebraria o vaso. Levanta as suas mãos para os céus. Deixa quem quiser falar, Seja talhas. Não importa importa o que vão dizer, Se abre para o mover do Espírito Santo de Deus na eu tua vida. quebraria. Fala, Senhor, me enche, Eu me enche. quebraria. Transforma, Senhor, a minha vida hoje num vinho novo, Outra numa vida nova. novo. Transforme a minha visão, meu entendimento, minha perspectiva de vida, de futuro. Há muitas pessoas que ainda estão tomando vinagres. Tem pessoas que estão na casa do Senhor, estão tomando vinagre. Se liberte hoje e venha tomar do verdadeiro vinho novo, aquilo que verdadeiramente te dá alegria. O Senhor me fala que tem talhas aqui que precisam se esvaziar por inteiro. Sabe por quê, irmão? Como foi dito aqui, o vinho, quando ele é aberto, se ele não for ingerido rapidamente, ele vai se transformando, ele vai passando um processo e vai se transformando em vinagre. Tem muitas pessoas que já se transformaram em milagre, em vinagre, e não em milagre ainda, porque já não estão mais crendo na promessa, estão ainda vivendo no velho homem, na velha mulher, de uma perspectiva passada. Estão decepcionados com o passado, estão decepcionados com pessoas que estão sem fé nesse momento. Esvazia tuas talhas. Deus não pode derramar o vinho novo se ainda há vinagre em você, porque se haver vinagre em você, vai comprometer todo o vinho novo. Esvazie. Ei, deixa o vinho novo. Fala, Senhor, limpa o meu coração, Pai. Lava o meu coração, lava o meu interior, Pai. Começa a orar a Deus, Senhor, me traz a esperança de novo. Senhor, me faz olhar para um futuro novo. Aumente a minha fé hoje, Pai, nesse lugar. Se esvazie de toda tristeza, toda mágoa, todo ressentimento. É agora. As talhas que o Senhor quer encher tem que estar cheio de águas purificadoras. O Senhor vai purificar as talhas primeiro. O Senhor vai colocar da água do Espírito Santo sobre a tua vida. Primeiro Deus limpa, primeiro Deus lava, depois Deus enche e depois Deus transforma. Primeiro Deus lava, depois Deus enche e depois Deus transforma. Quantos estão dispostos hoje a deixar Deus lavar a tua mente, lavar o seu coração? Quantos estão dispostos, estão se colocando à disposição do Senhor, para que Ele possa encher, para que Ele possa encher e que Ele possa transformar hoje? Ale, carabalabas. Amado, há pessoas aqui, escute, que o Senhor precisa ser convidado para entrar na sua casa. Tem pessoas que Deus gostaria de entrar na sua casa, no seu coração, na sua vida, mas muitas pessoas têm fechado a porta para o Senhor, têm fechado o acesso ao Senhor. Mas o Senhor continua, Ele quer entrar, porque Ele quer transformar a tristeza, como foi naquele casamento, Ele quer transformar em alegria. Esse nosso Deus, Ele é especialista em transformar tristeza em alegria, decepção
em alegria. Quando você vai atrás de revelações e você não busca direto da fonte do Senhor, significa que você é alguém dependente de vinagre. Porque muitas das vezes o que estão oferecendo para você é vinagre e você acha que é vinho. Muitas vezes você fica atrás de revelação, quando Deus quer dar direto para você, quando Deus quer falar direto com você, quando Deus quer encher direto as tuas talhas. Para de viver de revelação de outros, de vinagre. Para de viver de vinagres que os outros estão te oferecendo. Vinagre não é vinho, irmão. Vinagre não é vinho. Convida a Deus para o teu coração, convida a Deus para a tua casa, convida a Deus para a tua vida, para o teu ministério. Deus vai transformar água em vinho. Ele vai transformar no que parece impossível. Ele vai transformar a tua vida. Para de tomar vinagre aí, amado. Deus quer que você tome o melhor vinho. Que a tua vida seja uma bênção. Que a alegria tome o teu coração agora. Oh, começa a falar com o Senhor. Transforma. Transforma. Primeiro Deus lava. Deus quer tirar todo o resquício. Deus enche. Deus quer que enche agora. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Você quer viver o milagre da transformação? Vai se enchendo. Vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. Vinho novo. Fresco e vestes novas, vestes novas. Vinho novo. Vinho novo. Chame. Óleo fresco. Declare. E vestes novas. E vestes novas. Chama ele para tua casa. Vestes novas. Chame ele para tua festa. Chame Jesus para o seu testemunho. Traz de volta a fé, traz de volta a confiança. Vinho novo. Eu quero. Óleo fresco. Eu quero. Vestes novas. Vestes novas. Vestes novas. Vestes novas. Vinho novo. Óleo fresco. E vestes novas. Vestes Novas. E vinho novo. Oh, o novo de Deus está vindo. A novidade de vida está vindo. A alegria do Senhor está sendo derramada sobre esse lugar. Receba um chão da alegria. Você vai testemunhar o poder de Deus. Há um vinho novo. Há um tempo novo. O melhor de Deus está vindo. Vinho novo. Óleo fresco. E vestes novas. Vestes novas. O vinho novo hoje E vestes está sendo transformado nesse lugar. Vestes novas, vinho novo, Começa a olhar agora. óleo fresco, Volte a sonhar. vestes novas, Oh, volte a desejar o novo. O novo de Deus. Há um novo de Deus para a tua vida óleo hoje. fresco, Há o melhor de Deus para a tua vida hoje. Quem crê, levante as mãos para o céu e aplauda o Senhor bem forte. Eu creio no novo, eu creio no melhor.